o comportamento da radiação solar ultravioleta na atmosfera terrestre. A atmosfera terrestre é uma fina camada de gases, aerossóis e vapor de água que envolve o planeta Terra. Ela é fundamental para a existência da vida no planeta, pois mantém a temperatura em equilíbrio. Tirando o vapor de água, a parte gasosa é majoritariamente composta de nitrogênio e oxigênio. Esses dois gases correspondem a 99% da composição da atmosfera terrestre. Os demais gases representam um pequeno percentual da composição. O ozônio, por exemplo, representa apenas 0,0006% do conteúdo atmosférico. Esses gases concentram-se, em sua maior parte, nos níveis inferiores da camada, até mais ou menos uns 15 km de altitude. Apesar de ser uma camada muito tênue em relação às dimensões do planeta Terra, a atmosfera é fundamental para proteger a vida no planeta. Ela absorve a radiação ultravioleta, mantém a superfície aquecida por meio da retenção de calor e reduz os extremos de temperatura que poderiam ocorrer entre o dia e a noite. Para simplificar a estrutura da atmosfera, vamos dividi-la em camadas. Essas camadas são divididas de acordo com os mecanismos termodinâmicos presentes em cada uma delas. A camada inferior é chamada de troposfera e está destacada em vermelho na figura. Nessa região ocorrem os fenômenos meteorológicos de grande turbulência. Essa camada concentra 75% de toda a massa de gases e praticamente todo o conteúdo de particulados e de vapor de água. Devido à diminuição da densidade com a altura, a temperatura decresce, permitindo que o ar expanda e se resfrie. Por outro lado, o aquecimento dessa camada se dá pela transferência de calor por turbulência a partir da superfície e não por absorção da radiação. O limite superior da troposfera é denominado tropopausa, detectada por uma inversão do perfil da temperatura. A tropopausa localiza-se em torno de 16 km de altura na região dos trópicos e 8 km de altura na região dos polos. A estratosfera, destacada em azul na figura, é a segunda maior camada e se estende por cerca de 40 km acima da tropopausa. Embora a estratosfera contenha a maior parte do ozônio atmosférico, com um pico em torno de 20 a 25 km de altitude, o máximo de temperatura, cerca de 0 graus Celsius, associado à absorção de radiação UV, ocorre na estratopausa. A densidade do ar diminui bastante na estratosfera e a temperatura aumenta razoavelmente com a altura, principalmente durante o verão, com um ar mais frio concentrando-se na tropopausa equatorial. No inverno, os mecanismos são mais complexos, com temperaturas mais baixas na camada, cerca de menos 80 graus Celsius, e mais altas na tropopausa equatorial. Temperaturas tão baixas quanto essas podem ser encontradas na média estratosfera, em altas latitudes, enquanto regiões mais aquecidas, em torno de menos 40 a menos 50 graus Celsius, são observadas em torno de 50 a 60 graus de latitude norte. As circulações na estratosfera estão intimamente relacionadas às variações de temperatura e mudanças de circulação na troposfera. Porém, essas interações entre ambas camadas são extremamente complexas e ainda pouco conhecidas pela comunidade científica. Na parte superior da atmosfera, localizam-se a mesosfera, a termosfera e a exosfera, regiões de menor interesse para estudos da meteorologia. A radiação solar interage com os elementos que compõem a atmosfera terrestre, tais como moléculas, gases, nuvens e particulados. Isto é, quando a radiação solar atinge o topo da atmosfera e viaja até a superfície, sofre atenuações devidas às interações com estes elementos. Deste modo, definimos a atenuação como a subtração de uma fração de energia do fluxo incidente. A atenuação se dá por meio da absorção ou do espalhamento da radiação. A absorção é a fração subtraída do fluxo incidente que é incorporada à energia interna do meio absorvedor. Por esse motivo, é relacionada ao aquecimento das camadas atmosféricas. O espalhamento é a fração subtraída do fluxo incidente que é reirradiada para outras direções do espaço.
Parte da radiação que chega no topo da atmosfera não sofre nenhum tipo de interação e é inteiramente transmitida, através do volume de matéria, no mesmo sentido do feixe incidente. Já a reflexão, causada pelas superfícies terrestres e aquáticas, depende do material em questão. Essa reflexão depende do comprimento da onda incidente, isto é, a luz visível pode ser mais ou menos refletida que a radiação ultravioleta de acordo com o tipo de superfície. Não podemos nos esquecer que a refração é um outro fenômeno óptico muito comum. A refração causa apenas o desvio da luz devido à variação na densidade do ar e, portanto, não causa atenuação do feixe incidente. Esse fenômeno, quando ocorre próximo ao solo, produz fenômenos interessantes como as miragens, a cintilação e as ondulações, como aquelas ondas que vemos próximo ao asfalto em dias de calor. O esquema apresentado nesse slide mostra os processos de interação da radiação com a atmosfera e a superfície terrestre. As flechas em vermelho mostram a radiação emitida pelo Sol, ou seja, predominantemente radiação ultravioleta, visível e infravermelha, comumente chamado de radiações de onda curta. As flechas em azul mostram a radiação emitida pelo planeta Terra. Pois é, a Terra também emite radiação. E essa radiação é emitida inteiramente na banda infravermelha do espectro. A diferença das emissões entre o Sol e a Terra se deve à temperatura desses corpos celestes. Portanto, no caso da radiação ultravioleta, vamos nos concentrar apenas nos fenômenos que ocorrem do lado esquerdo da figura. Afinal, radiação UV não é emitida pela Terra. Desse modo, em relação à atmosfera, a quantidade de radiação UV que chega na superfície depende basicamente do conteúdo de ozônio, da presença de nuvens e da presença de aerossóis atmosféricos. Os próximos slides dessa aula dão mais detalhes sobre os fatores que influenciam na quantidade de radiação ultravioleta que atinge a superfície da Terra. Os fatores atmosféricos já conhecemos bem, como o conteúdo de ozônio, a presença de nuvem e os aerossóis atmosféricos. Porém, fatores geográficos como a latitude, a altitude e o tipo de superfície também têm uma influência marcante. Fatores temporais, como a hora do dia e a época do ano, também são importantes na avaliação da quantidade de radiação UV. Aproveite, pois os slides contêm bastante informação e discuta com o seu colega ou com o instrutor sobre as eventuais dúvidas que surgirem.